algumas reflexões a partir dessa liturgia, desse quarto domingo, domingo da alegria na quaresma, celebrando a liturgia do ano B. Jesus diz a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Primeiro nós temos que lembrar do episódio lá de Moisés. O que aconteceu lá? O povo estava escravo no Egito. Moisés lidera a saída do povo do Egito com todos os prodígios que Deus realizou, manifestando que era a sua vontade. Abre o mar, o povo atravessa, vem o exército do faraó, que é afogado pelas águas. O povo começa a peregrinar pelo deserto em direção à terra prometida. Só que, lá pelas tantas, o povo começa a ter saudade do pecado. Começa a ter saudade da vida que tinha antes. Começa a reclamar porque não tem água para beber. Deus manda Moisés bater com o seu cajado na rocha, tem água para beber. Começam a reclamar de fome. Deus manda codornizes, codornas para eles comerem. Uma codorninha é boa, né? Manda codorna para eles comerem no deserto. E ainda, além das codornas, Deus manda o maná, o pão do céu, para alimentar o povo no deserto. Só que o que o povo faz? Começa a reclamar. E diz assim: nós estamos fartos desse alimento miserável. O alimento que Deus providenciou no tempo do deserto, eles chamam de alimento miserável, achando bom o tempo da escravidão. Aqui nós já vamos tirar uma mensagem para nós. Às vezes nós vivemos esse processo de sermos também aqueles que têm saudade do pecado. Assim como Deus afogou simbolicamente o faraó e seu exército, Deus afogou na nossa vida o demônio e os seus energúmenos, por assim dizer, nas águas do batismo. Nós fomos libertados da escravidão do pecado. Mas mesmo assim, lá pelas tantas, a gente começa a ver as outras pessoas. Mas, poxa vida, mas eu que sou católico, eu não posso. Eu perdoo as pessoas, mas como eu gostaria de me vingar delas. Mas eu não posso, então eu sou católico, eu sou batizado, aí não fica bem, né? Deus não gosta. Mas se eu pudesse, se eu pudesse. Se eu pudesse. O pessoal fica dormindo, não vai na missa no final de semana. Eu tenho que ir. Mas se eu pudesse. O que é isso? Saudade do pecado. Eu sou católico, eu não posso viver uma sexualidade desenfreada, relação antes do casamento, depois do casamento a fidelidade à esposa. Mas se eu pudesse. Não é o retrato do povo lá no deserto? Com saudade da cebola, mas era tão bom lá. Então, cuidado com essa saudade do pecado. Cuidado, porque se a gente fica com um pé aqui e outro lá, a gente cai. Então, nós temos que definitivamente nos entregarmos a uma vida de seguimento, a um caminho com o Senhor, mesmo que às vezes pareça difícil a nossa peregrinação em direção ao céu. Mas, fechando essa
Reflexão, vamos seguir adiante. O povo começou a reclamar de Moisés, reclamar de Deus, reclamar do alimento. E aí diz o texto lá do Êxodo que Deus mandou serpentes venenosas que mordiam o povo e as pessoas morriam. Na verdade, a gente sabe que a linguagem no Antigo Testamento, tudo vem de Deus. Mas nós sabemos que a serpente, ela lembra o quê? A serpente lá do paraíso, ou seja, o demônio já estava matando eles. As serpentes simbolizam justamente o veneno do pecado que nos mata. E o povo já estava morrendo, não porque Deus mandou as serpentes, porque as serpentes se criaram entre eles, pela desobediência, pela murmuração, pela saudade do pecado que eles tinham. E a consequência do pecado é a morte. Portanto, a serpente, ela é venenosa e ela mata. Aí o povo se arrepende e pede para Moisés, que Moisés interceda por eles. Moisés vai lá e intercede. E o que Deus manda fazer? Faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta. Quem for mordido por uma serpente e olhar na direção da serpente de bronze, não morrerá. O que eu acho fantástico é a pedagogia de Deus com o povo. Deus tirou as serpentes do meio do povo? Não. Não tirou as serpentes do meio do povo. Mas mandou fazer a serpente de bronze. Com isso, Deus consegue duas coisas. A primeira coisa, vendo as serpentes, ou seja, vendo o pecado, a pessoa lembra. Olha o pecado aqui do meu ladinho. Olha o pecado rastejando ao meu redor e me oferecendo a oportunidade da morte. Se tira, o que acontece? Deus tirou o povo lá da escravidão. Deus afogou o faraó, afogou o demônio, afogou todos os outros diabinhos lá no batismo. Mas a gente lá pelas tantas se esquece. Volta a ter saudade do pecado, começa a reclamar. Então, o pecado continua nos rodeando. Sempre nos rodeando. Para que a gente não se esqueça. Cuidado. Por que a serpente está aqui? Porque a gente cedeu à tentação já. Então, fique esperto. Porque senão, é mordido pela serpente, é mordido pelo pecado. E a segunda coisa, o segundo motivo pelo qual Deus manda fazer uma haste é o seguinte: a necessidade deles permanecerem juntos, próximos. Porque se alguém se afasta muito longe da onde tem o acampamento, da onde tem a comunidade, da onde tem a tenda, da onde Moisés pode dar as orientações de como o povo deve caminhar, lá pelas tantas pode ser mordido pelo pecado e não consegue enxergar, e aí foi-se. Então é preciso ficar perto da comunidade, perto do acampamento, perto daqueles que estão seguindo e ouvindo as orientações de Deus, para que não acabe morrendo, sendo mordido pelo pecado sozinho no isolamento, sem estar junto da comunidade. A pedagogia de Deus para dizer para nós: permaneçam em comunidade, não se afaste da comunidade. E o povo era salvo não pela serpente. A serpente não era um amuleto, a serpente de bronze. Não era um amuleto, não era uma pedra ou uma fantasia que afastava o mal. Não. Mas quando eles olhavam para a serpente, eles lembravam de quem mandou fazer a serpente. Ou seja, quem está por trás da serpente? O próprio Deus, que ama o seu povo, que quer salvar o seu povo, que já libertou o povo da escravidão, que deu água, que deu comida e que conduz o povo pelo tempo de deserto. Quantos anos? 40 anos caminhando no deserto, longe da terra,
passando perrengues, dificuldades, o pecado rodeando, a morte rodeando. Mas é assim que Deus conduziu o seu povo para a terra prometida. E aí agora nós vemos para o Evangelho. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aonde Jesus foi levantado mesmo? Na cruz. Portanto, quem olha para a cruz, quem confia as suas fraquezas, quem confia os seus pecados, quem confia as suas feridas causadas pelas mordidas da serpente do pecado na sua vida a Jesus, esse é salvo. Este não morre, mesmo tendo sido mordido, mesmo tendo o pecado rodeado o tempo inteiro. Mas quem olha para Jesus crucificado, quem coloca sua confiança em Jesus, que foi levantado definitivamente, não mais simbolicamente como a serpente no deserto, mas agora de fato Jesus está ali para ser a salvação, para dar a cura, para oferecer o perdão para quem é lesado e para quem corre o risco de morte por causa do pecado. E aqui não é a morte corporal, estamos falando da morte eterna, de não podermos entrar no céu, de ficarmos a eternidade longe de Deus. Portanto, todos os que nele crerem vão ter a vida eterna. Ou seja, quem olhar para Jesus, é preciso ter os olhos sempre atentos a Jesus. Não dá para ficar longe da comunidade, porque é ali que nós temos a chance de enxergar Jesus mais fácil. Quem se isola corre o risco de ser mordido pelo pecado e morrer sozinho. Por isso que é bom, queridos irmãos e irmãs, que a gente sinta agora, infelizmente, essa necessidade de nós não podermos estar aqui reunidos, mas que a gente sinta falta de estarmos na comunidade, de estarmos juntos. Porque nos sentimos seguros, porque nos sentimos fortes, porque nos sentimos amparados, porque vemos Cristo diante de nós quando estamos reunidos. Ainda olhando para o Evangelho, mais uma reflexão bem interessante. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Isso aqui está muito presente na nossa vida. E vou dizer para vocês desde a mais tenra idade. Vocês que são pais ou quem já foi aluno, sabe disso. Se a criança tira uma nota boa na prova, ou no boletim, no final do bimestre, ou do trimestre, ou lá na faculdade no semestre, o que ela faz? Vem com aquela prova balançando, mostra para todo mundo, chega em casa e diz assim: ó mãe, ó pai, a nota que eu tirei. Orgulhosa. Agora, quando tira uma nota baixa, ontem ainda brinquei com o padre Neylor, não sei porquê, nota azul é nota boa, nota vermelha é nota ruim, Mas vamos deixar essa discussão para outro horário. Se tira uma nota boa, eu tirei a nota. Se tira uma nota ruim, ó a nota que a professora me deu. Não é assim, Ted? Olha a nota que o professor me deu. Não quer mostrar para ninguém. Esconde. Às vezes o pai e a mãe, que não é muito firme, não fiscaliza, de repente, como é que foi a prova? Foi bem, mas não quer mostrar. Vê se não é isso. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Ou seja, se tirou nota baixa por quê? Porque não prestou atenção? Porque não perguntou na hora que podia perguntar? Porque na hora de estudar estava no celular, estava na TV, estava no Netflix?
não quer que se manifeste as suas obras más. Vê que isso é nas crianças. E nós adultos também. Ficamos escondendo, guardando as nossas mordidas que nós levamos da serpente do pecado. Agora, quando a gente faz as coisas boas, daí a gente quer mostrar. Porque eu fiz, olha como eu consegui, olha o que eu já consegui ali assim. Eu ajudo na igreja, eu vou na missa no final de semana. Eu rezo, eu ajudo os pobres, eu dou o dízimo, eu ajudo os necessitados. É bonito nós vermos que quando a gente faz as coisas boas, a gente também quer mostrar. Mas cuidado para não esconder as notas baixas. Cuidado para não esconder da luz aquilo que são nossas fraquezas e aonde ainda nós somos mordidos pelo pecado. É preciso trazer para a luz. É preciso dizer, olha, eu errei, eu falhei, mas eu vou me esforçar. Na próxima eu vou tirar nota boa. Da próxima vez eu vou ir bem. Ser humilde. E nunca nós pensarmos que as obras que nós fazemos são elas que nos salvam. Tem gente na igreja que acha que tem que fazer as coisas boas, que tem que praticar as boas obras, que tem que praticar as obras de misericórdia, porque por causa delas vai ir para o céu. São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, diz para nós assim: Deus é rico em misericórdia, porque Ele nos amou quando nós estávamos mortos por causa das nossas faltas. Ou seja, é Ele que ressuscitou Jesus Cristo, e é por causa dessa ressurreição e nessa ressurreição que Ele nos dá a graça da salvação. Então, é pela graça que vocês são salvos mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Eu vou para o céu porque eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro e não sei mais o que. Porque eu ajudo os pobres, que eu tenho opção por esse, por aquele, não sei o que. Nós somos salvos pela graça de Deus. As obras que nós fazemos, elas apenas testemunham de que nós já aceitamos a salvação que Jesus nos conseguiu pela sua paixão, morte e ressurreição. As obras são o nosso testemunho. As obras são a manifestação visível de que nós, no nosso coração e na nossa consciência, já aceitamos a graça da salvação que Jesus ofereceu. Portanto, as boas obras não nos salvam, mas elas são consequência de quem já aceitou a salvação, de quem já se reconhece salvo. E por reconhecer-se salvo, quer imitar as ações de Jesus, que fez o bem, que fez as boas ações, porque ama. Então, esta é a verdadeira ação daqueles que são cristãos, daqueles que aceitaram a salvação de Cristo. E para terminar, queridos irmãos e irmãs, vocês lembram que nós falamos lá no comecinho da nossa reflexão que hoje está grande, mas hoje é domingo, é dia da alegria. Vamos permitir que a palavra de Deus nos motive, nos encha, nos anime e nos conduza. Porque nós vimos lá no início da reflexão que o povo andou pelo deserto no meio dos sofrimentos, na privação, durante quanto tempo? 40 anos. Na primeira leitura nós vimos aqui no livro das Crônicas o relato do exílio, quando o povo de novo foi dominado pelos babilônios e foi tirado da sua terra e viveu de novo longe no exílio, longe da comunidade, longe do templo, longe da terra prometida, longe de todos aqueles bens que Deus sempre prometeu para eles. Por quanto tempo? 70 anos. 70 anos.
nós estamos vivendo um tempo de exílio também na pandemia. Quanto tempo faz mesmo? 1 ano. Sofremos? Muito. Estamos padecendo? Muito. Foi Deus que quis? Não. Mas naqueles 40 anos, o povo foi mudando, foi se convertendo, foi se tornando o povo que Deus queria para entrar na terra prometida. Quando o povo estava todo perdido de novo, aconteceu o exílio, não porque Deus quis, mas aquele tempo de exílio foi um tempo de conversão. Foi uma quaresma que eles viveram para retornar de novo à terra prometida. Nós estamos vivendo 1 ano de pandemia, 1 ano de quaresma, 1 ano em que nós podemos repensar a nossa vida, o nosso jeito de ser, as nossas prioridades, um tempo que nós temos a chance de repente recolocar Deus no centro da nossa vida. Agora a grande discussão, o que é essencial, o que não é essencial. Sabe o que é essencial? Deus. Deus é essencial. Saint-Exupéry já dizia no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível para os olhos. Deus é o essencial. Então vamos nessa quaresma recolocar Deus no seu devido lugar. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Permitamo-nos converter, permitamo-nos mudar e confiemos, Deus não abandona seu povo. Deus caminhou com o povo no deserto, pela coluna luminosa, pela nuvem, Deus acompanhou, Deus estava na tenda. No exílio da Babilônia, Deus falava com o seu povo e acompanhava o seu povo através dos profetas, de modo especial de Daniel. Então, queridos e queridas, Deus também caminha conosco nesse tempo. Deus também caminha conosco nessa quaresma, nessa peregrinação, nesse tempo de sofrimento que nós vivemos. Deus também enxerga as lágrimas daqueles que morreram pelo caminho, daqueles que perderam um ente querido pelo caminho, daqueles que estão angustiados pela enfermidade, não só do Covid, mas de tantas outras enfermidades. Deus se compadece. Mas nós olhamos para Jesus levantado na cruz. E Jesus crucificado, o qual nós sabemos que ressuscitou e que vive. Ele é a certeza de que, apesar do sofrimento, e mesmo apesar da morte que nos rodeia como uma serpente, procurando nos morder a todo instante, a nossa vida eterna é garantida pela graça de Deus, que nos foi dada através de Jesus Cristo. Portanto, permitamo-nos reconciliar com Deus. Deus é rico em misericórdia. Deixemo-nos encontrar com esse Deus misericordioso para que possamos vislumbrar a salvação que Ele nos mereceu por seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.